Uma pesquisa realizada pela Genial Quest com o mercado financeiro revelou que a avaliação do governo Lula é negativa para 90% dos entrevistados. A piora na avaliação deu um salto em relação aos meses anteriores e está no mesmo nível lá de março de 23. 7% do mercado avalia o governo como regular e apenas 3% como positivo. Em relação à política econômica do governo, 96% dos entrevistados acreditam que está errada, enquanto 4% acreditam que está correta. Vai lembrar que esse levantamento ocorreu depois do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo ter frustrado o mercado financeiro, que considerou que a medida não vai ser suficiente para conter a alta de gastos do governo. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 3 de dezembro e contou com a participação de 105 fundos de investimentos com sede em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Outra pesquisa que foi divulgada nesta semana revelou como está a percepção do governo Lula de acordo com a população em geral e não somente o mercado. O levantamento divulgado pela Atlas indicou que 43,3% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom, enquanto 43,1% avaliam como ruim ou péssimo. Em relação à situação econômica, 47% dizem que a situação do país está boa ou está ruim e 29% como boa. Essa pesquisa ouviu 2.521 pessoas entre os dias 21 e 27 de novembro e a margem de erro é de 2 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. Ainda na economia, nesta semana, o futuro presidente do Banco Central e indicado de Lula, Gabriel Galípolo, disse que a autoridade monetária não vai segurar o dólar no peito e citou que o câmbio flutuante é um pilar da economia. A fala dele acontece em meio à disparada do dólar, que nesta semana se consolidou no patamar próximo de R$ 6. A alta da moeda acontece depois do governo Lula ter anunciado um pacote de corte de gastos decepcionante para amenizar o tamanho dos problemas das contas públicas. E diante de todo este cenário de desconfiança com os rumos da economia, há mais economistas apontando numa única direção. O novo patamar é 6, mas há espaço para um dólar de 7. Será mesmo? Pablo Spyer, que é economista e aqui também apresentador na Jovem Pan News, está conosco para responder as nossas perguntas. Primeiramente, seja bem-vindo, Pablo. Olá, Kelly. Muito obrigado por me ter aqui na Hora H do Agro. Primeira pergunta para você é: há um novo patamar do dólar que abandonou o 5, veio para o 6. E nessa semana você destacou a visão de diferentes economistas que enxergam espaço para um dólar de 7. De onde vem essa leitura? Ela é considerada uma especulação ou ela é baseada em um contexto real que aponta nessa direção? São estudos, né, que levam em consideração a inflação, são diversos estudos, então tem mais de uma maneira de analisar. Então, alguns estudos levam em consideração a inflação nos Estados Unidos e a inflação no Brasil, né? Então, tem um estudo que diz que a máxima real do dólar, não a máxima nominal, foi em 2002, logo quando o Lula assumiu, que o dólar foi para 4 e pouco, né? E naquele momento, se você levar em consideração, né, a paridade do poder de compra das pessoas, ele calcula que o dólar poderia estar acima de 7,50 agora, né? A gente, acho que assim, mais do que o pacote de corte de gastos decepcionante, o que assustou muito o mercado, né, foi a isenção do IR para quem ganha até R$5.000. O que aumentaria o rombo nas contas públicas, né? O mercado, os investidores, o mercado, tem que deixar claro, o que é o mercado financeiro, né? O mercado financeiro são os investidores, nós somos o mercado financeiro. Todo mundo que tem dinheiro depositado no banco faz parte do mercado. Então, os investidores ficaram preocupados porque estavam esperando um pacote de corte de gastos e veio um pacote do aumento do rombo. Né? Assim, o governo calculando que vai ter 70 bilhões de reais de economia, né? Os analistas calculando que esse número é um pouco exagerado, deve ser em torno de metade disso aí, e ainda tentaram enfiar, né, na goela, né, a seco, para o mercado engolir uma extensão de IR que ia diminuir a arrecadação do governo, que depois eles diziam que vai compensar cobrando os super ricos, mas é um negócio assim tão fora de contexto, fora de propósito, que assustou demais os investidores.
Aí o dólar disparou, foi lá para 6,11 lá na quinta-feira, né? Agora, Pablo, depois na sexta-feira... Dentro desse contexto que você está trazendo para a gente, relembrando os fatores que tiraram o dólar do patamar dos 5 e levaram para os 6, a gente está aqui discutindo um novo patamar. E ele é um patamar de 6 ou a gente está extrapolando quando traz opiniões diversas, apontando que pode ir para 7? Eu gostaria de focar com você nesse aspecto para a gente dar uma mensagem para a audiência agroexportadora e também a audiência que precisa comprar insumos. Você, como economista, enxerga que há um cenário na direção de 7 ou isso é especulação e exagero nesse momento? Tudo vai depender do Banco Central, da nova composição do Banco Central no ano que vem, né? O presidente indicou 3 pessoas que vão sofrer sabatina no Senado semana que vem. E quem é que decide os juros do Brasil? Não é o presidente do Banco Central. Temos que lembrar que os ataques do Lula ao Banco Central, à independência do Banco Central, ao Roberto Campos Neto, que foram levando o dólar de 5 para 6. O dólar agora saltou de 5,80 para 6, né? Não foi dos 5 para 6, foi de 5,70, 5,80 para 6. Dos 5 até os 5,80 foram os ataques e as atitudes bélicas do governo contra o Banco Central que foram elevando o dólar. Agora, nessa situação, né, quem decide os juros, né, por mais que o presidente tenha atacado o Roberto Campos Neto, não é o Roberto Campos Neto, é o Comitê de Política Monetária chamado Copom. E esse Copom tem 9 membros, tá? Cada um tem direito a um voto. O presidente do Banco Central tem direito a um voto. Esse Copom, 5 membros foram indicados pelo Bolsonaro e já 4 membros foram indicados pelo Lula, por enquanto. Na virada do ano, 7 membros vão ter sido indicados pelo Lula, ano que vem, e 2 vão ter sido indicados pelo Bolsonaro. E aí, esse Banco Central vai fazer o quê com o dólar? Né? Vai fazer o quê com os juros? Será que eles vão conseguir enfrentar o presidente Lula e subir os juros como o mercado está achando que é necessário agora? Porque a curva futura de juros está precificando os juros a 15,25 na metade do ano que vem. É daí que vai depender. Se o Banco Central cortar os juros como o Lula pede, né, como o Lula pede há 2 anos para o Banco Central cortar juros, o dólar tem chance de disparar para 7. Se o Banco Central tiver uma atitude técnica, né, tomar suas decisões baseadas no que o mercado está acontecendo, né, a inflação pressionando, o dólar disparando, aí você subir bem os juros, aí o dólar tende a se manter no nível de 6 e pode até recuar. Mas é muito importante, né, o Banco Central saber o que o Banco Central vai fazer no ano que vem. Então a gente tem que aguardar. Se o Banco Central manter os juros altos por mais tempo, ou até subir os juros quando for necessário, o dólar pode se manter nesse patamar. Senão, não. Mas tem analistas que dizem que a inflação vai vir tão forte, tem muitos analistas já dizendo, o Itaú, entre outros, dizendo que a inflação vai ser 6% no ano que vem. E que o Banco Central vai ter que subir os juros com força. Se não subir, o dólar vai disparar, vai para cima de 7,5. Ou seja, você está trazendo várias mensagens de diferentes fontes que apontam numa mesma direção. Se não houver seriedade para enfrentar o problema das contas públicas e se houver alguma tentativa de interferência na autonomia do Banco Central para controlar a taxa de juro, o caminho não é muito animador, há uma direção ainda mais alta para o dólar. Eu vou pedir para a nossa audiência colocar aqui, Pablo, uma fala do vice-presidente Geraldo Alckmin. Nessa semana ele defendeu um novo modelo para a Selic, que é a taxa de juros, né, da economia brasileira, e ele disse que a ideia seria que a Selic fosse calculada sem considerar a inflação de alimentos e de energia. Segundo ele, sem estes 2 elementos, aí seria possível ter um balizador melhor para avaliar a política econômica. Como você analisa essa, eu vou colocar de uma maneira muito sutil, sugestão do vice-presidente da República? Eu acho que assim, todos nós podemos fazer sugestões, tentar melhorar as coisas, mas o ponto é, a taxa de juros serve para inibir os empresários de investir, para desacelerar a economia, para esfriar a economia. Quando você sobe os juros, você esfria a economia. Então, assim, indiferente de como ela é calculada, se o Banco Central sobe os juros para esfriar a economia, tem alguma razão. Então, quando a economia estiver aquecida, gerando inflação, ele vai ter que subir os juros.
Tanto faz como a taxa Selic é calculada, né? Então, se não for 15, vai ter que ser 14 e vai inibir as pessoas de consumirem, porque vai ficar caro consumir, vai inibir os empresários de pegarem empréstimos para investir no seu negócio e aí vai desacelerar a economia. Sim, eu não sei exatamente, eu não vi a sugestão do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas assim, o que não pode é querer baixar os juros da marra, senão a inflação vai disparar, o dólar vai disparar. Muito bem. E é preciso, é preciso focar nas contas públicas. O maior problema do Brasil é o rombo nas contas públicas. Está caminhando para 100 bilhões, está caminhando para mais do que 2% do PIB. Esse é um ponto importante e aí eu quero fechar com você esse raciocínio, porque para muita gente esse assunto pode parecer, nossa, mas que distante da minha realidade falar de conta pública, de gastos do governo, e a gente está aqui trazendo alguns elementos que colocam isso no nosso dia a dia, né? Pablo, alguns indicadores econômicos, como por exemplo o PIB, deve crescer mais de 3% esse ano. Desemprego, um dos mais baixos patamares. Esses indicadores estão melhores do que, por exemplo, na crise do governo Dilma, para a gente estabelecer uma comparação com a última gestão do PT. Mas a dívida pública e a desvalorização do câmbio já estão piores do que a gente viu naquela época. O que precisa acontecer já para a gente não reviver a mesma situação do último governo do PT que acabou com o impeachment da Dilma? Não, a gente precisa chegar no equilíbrio fiscal, né? O ministro da Fazenda, Haddad, precisa lutar para que a gente consiga atingir o equilíbrio fiscal. Nós já temos que conseguir o equilíbrio fiscal já no ano que vem. Não pode deixar para 2026. Se a gente tiver rombo nas contas públicas no ano que vem, o mercado vai estressar e não vai ter nada que segure. Então, o importante é a gente cortar gastos de verdade. A gente tem falado só de aumento de receita, estão inventando impostos, estão gerando receita de tudo que é lado. É imprescindível que se corte na carne. É preciso cortar as despesas do governo, senão não vai ter jeito. O mercado está até um pouco mais calmo porque o Congresso conseguiu aprovar a urgência em 2 pautas do pacote de cortes de gastos. Vamos ver se dá tudo certo. Pablo Spyer, economista e apresentador na Jovem Pan. Volte sempre à Hora H do Agro, um prazer recebê-lo. Muito obrigado por me ter aqui, Keren. Um beijo. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. E um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas revelou qual é o impacto da alta do dólar no consumo dos brasileiros. E nesta tela, para quem nos assiste pela TV, é possível ver que o efeito negativo da alta da moeda norte-americana é maior, em quase 14%, para a população de renda muito baixa. Esse impacto negativo vai reduzindo conforme a tabela mostra a população com renda média e renda alta. Ou seja, as classes mais baixas são as mais afetadas por essa alta do dólar. Isso acontece porque há uma exposição das classes de menor renda a bens essenciais, cujo preço também é altamente influenciado pelas flutuações cambiais.